A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. Mateus 26, do 1 ao 75. Conspiração contra Jesus. E aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse a seus discípulos: Bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e anciões do povo reunirão-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chama Caifás, e o consultarão-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas dizia, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. A unção de Jesus na casa de Simão. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: Por que este desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haves de ter para sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. A Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e diz-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo ele disse: Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E ele, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E disse: Tu o disseste. E quando comia, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é advertido. Então Jesus lhe disse: Todo vós esta noite vos escandalizarei em mim, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus no Getsemane. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficarei aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo:
Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecido e disse-lhe, Pedro, então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai para que não entres em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se esse cálice não puder passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse, dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me trai. A prisão de Jesus. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande multidão com espada e varapaus, enviada pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse-lhe, eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se ele, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensa tu que eu não poderia agora orar meu Pai e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a escritura que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão, saíste como para um salteador com espadas e varapaus para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpra as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. O Sinédrio julga Jesus. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e anciões estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes do sacerdote, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. E não o achava, a pensar de se apresentarem muita testemunha falsa, não o achavam. Mas, por fim, chegaram 2 testemunhas falsas e disseram, este disse, eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote disse, não responde coisas alguma ao que este depõe contra ti. Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens dos céus. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles respondendo disseram, é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, e lhe davam socos, e outros os bofeteavam, dizendo, profetiza-nos Cristo, quem é os que bateu? Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora do pátio, e aproximando-se dele uma criada disse, tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dize. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ao que ali estava, este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam,
falavam disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe disseram: antes que o galho cante 3 vezes me negará. E saindo dali chorou amargamente. Amém? Glória a Deus.